Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Repita assim após mim: as prisões se abrem quando a igreja ora. Dá para repetir, dá para melhorar esse pronunciamento, né? A uma só voz no 3. 1, 2, 3. As prisões se abrem quando... Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nesses últimos anos que temos vivido, estamos enfrentando dias difíceis e pragmáticos. Escute bem isto. A sensação que aflora nossos sentimentos é que Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Agora escute bem isso. São inúmeras as situações que têm se levantado contra as nossas vidas. Todavia, a palavra de Deus nos mostra nitidamente que Deus continua mudando situações. Repita assim após mim: Deus continua mudando situações. Você vai ver no versículo 1 aqui, a Bíblia dizendo que naqueles dias o rei Herodes, verso 1, naqueles dias o rei Herodes. A Bíblia no Novo Testamento fala de 4 Herodes. E aqui fala de um dos filhos, porque quando Herodes, o grande, morreu, os seus 3 filhos entraram no lugar dele. E esse Herodes aqui era o Agripa I, neto de um dos filhos de Herodes o Grande. Herodes aqui, essa expressão Herodes o Grande, foi aquele que encomendou a cabeça de João Batista, lembra? Quando João Batista tascou uma profecia para ele, ó: tu tá com uma mulher que não lhe pertence, rapaz. E ele ficou tudo enfurecido. E quando a mulher, a Amásia, ficou sabendo, e a sua filha foi dançar perante o rei Herodes, e ele abriu a porta das petições para ela e diz: ó, você pode pedir aí o que você quiser que eu te dê. E ela, ainda muito inexperiente, foi até a mãe e diz: mãe, ó, o que eu vou pedir? Ela diz: ó, aí incitou dizendo: peça a cabeça de João Batista num prato. E ela o fez. Eu quero a cabeça do profeta João Batista num prato. E ele o fez. Mandou decapitar. Decapitou João Batista e trouxe a cabeça do profeta em um prato. Preste atenção. Esse era Herodes o Grande. Todavia está falando aqui de Herodes, que também era Herodes Agripa, ou Agripa, como queira interpretar, primeiro, que já tinha matado a espada Tiago. Já tinha matado a espada Tiago. Às vezes eu fico pensando os pensamentos que subiu quando o apóstolo São Pedro foi preso. Humanamente falando, acompanhe o meu raciocínio. Eu acho que Pedro pensou o seguinte: meu Deus, certamente eu vou morrer, porque eu estou me lembrando aqui, ó, essa família aqui, os Herodes, primeiro matou João Batista, o grande profeta do Senhor, o precursor
bandeirantes, desbravador, aquele que abriu a picada, abriu o caminho, anunciando que aquele que viria, Cristo Jesus, era maior do que ele. Herodes mandou matar. Herodes também matou o Salvador, Cristo Senhor. Ele mandou matar, matou. Foi eles que mataram o meu Salvador. Recentemente eles mataram Estevão, apedrejado. Eles mataram Estevão apedrejado. Alguns dias atrás mataram Tiago, o filho do trovão, a espada. E agora eu estou preso. Certamente eu serei a próxima vítima. Eu acredito que o que passava pelo coração de Pedro era esses pensamentos. Mataram João Batista, mataram o meu Senhor, o crucificando no madeiro, mataram Estevão, que foi apedrejado. Todavia, quando ele levantou os olhos ao céu, ele viu Jesus assentado à direita do Pai. Ele disse: eu estou vendo Jesus. Mas mataram ele, mataram o irmão Tiago, a espada. E eu serei a próxima vítima. Agora escute bem isso, irmão. O que me faz entender que às vezes, dentro dos problemas, estão as promessas de Deus. O que me faz entender que muitas vezes dentro dos problemas estão as promessas de Deus. Dentro de cada dificuldade existem as promessas de Deus para mim e para você. E muitas vezes nós não entendemos. Escute bem isso. Por que o vento assopra o contrário na nossa vida? Porque Deus permite que um contexto de dificuldades muito grande, como esse que Pedro estava vivendo, venha acontecer na nossa vida. Eu estou dizendo, irmão, que dentro dos problemas estão os propósitos de Deus para a sua vida. Para que aquilo que Deus prometeu se materialize, é necessário as dificuldades. Que isso, pastor? Vou recapitular novamente. Para aquilo que Deus te prometeu se materialize, é necessário você passar pelas dificuldades. Como assim, pastor? Escute bem isso. Como é que eu vou conhecer o Deus que abre porta se eu não tiver porta fechada? Como é que eu vou conhecer o Deus que abre porta se eu não tiver porta fechada? Como é que eu vou conhecer o Deus que cura se eu não ficar doente? Como as irmãs passaram por isso. Como é que eu vou conhecer o Deus que opera milagres se eu não vivenciar na minha vida o impossível? Como é que eu vou viver essas coisas? Então preste atenção. Como é que eu vou precisar de algo sobrenatural de Deus, irmão, se Deus não me passar por caminhos e dificuldades tortuosos, sinuosos, torcidos, ou até mesmo passar pelo deserto, para que eu seja mais sensível à sua voz, para que eu tenha mais sensibilidade para parar e ouvir a Deus. Porque muitas das vezes, quando você está lá em cima, você nem para ouvir a Deus. Você vai do seu modo, você vai do seu jeito.
Mas quando Deus permite uma dificuldade adentrando no seu lar, na sua vida, vem a enfermidade, vem os problemas, vem as adversidades, e você se depara com problemas aparentemente insolúveis. É exatamente aí que termina os recursos humanos e que inicia os recursos de Deus, os recursos sobrenaturais. Olha, Deus jamais permite a dor sem propósito. Que isso, pastor? É verdade. Deus jamais permite a dor sem propósito. Você vê que foi propósito de Deus Tiago passar pelo fio da espada. Por quê? Deus libertou Pedro para ficar com a igreja, mas libertou Tiago para ficar com ele. Propósito. Às vezes você não entende os caminhos de Deus, porque a Bíblia diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e nem os pensamentos de Deus os nossos pensamentos. Então, por isso, a enfermidade, escute bem isso, a porta fechada, a dor, o impossível, me leva para dentro do propósito de Deus. Que isso, pastor? É verdade. Esta enfermidade, esse seu problema, esta crise financeira, esta dor que te abate, que te oprime, tudo isso te leva para dentro do propósito do Altíssimo. Escute bem o que aconteceu. A Bíblia diz aqui que houve um contraste. Isso é um fato curioso. Tiago morre pelo fio da espada. Pedro, pela mesma fé que Tiago tinha, ele foi liberto do fio da espada. Que contraste. A Bíblia mostra lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, os versículos 34 e 37, que uns pela fé foram mortos ao fio da espada, e outros pela mesma fé foram mortos ao fio da espada. Tudo através da fé. Olha para cá, talvez você não sabe porque o vento está soprando ao contrário na sua vida. Sabe o que é isso? É Deus te levando para dentro do propósito dele. Mas para quê? Porque aquilo que Deus tem para a tua vida é muito grande. E se você tiver de vento em popa, você não vai compreender os planos, os desígnios de Deus para a sua vida. Então Deus permite que algumas coisas estranhas venham acontecer na sua vida, para você parar, raciocinar, orar, consultar a Deus, e Deus te fará entender todas as coisas. Você lembra o que Jesus disse para Pedro? Pedro, o que eu faço, não entendes tu agora, mas tu o saberás depois. Tem coisa que está acontecendo na sua vida que você pensa que é sem propósito. Eu não estou entendendo nada. Será que o que Deus quer de mim, hein? Eu não estou entendendo. Fique tranquilo, espere no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Por quê? Porque há um propósito de Deus até na dor que você está enfrentando, até nessa crise financeira. Há um propósito e um aprendizado de Deus para você, porque tem coisa que Deus permite para nos ensinar. Às vezes você está com seu coração endurecido, compactuando com o pecado, e aí Deus permite. Vem a dor, vem a crise financeira, vem o desespero, vem as tragédias
tragédia? Sim. Vem tudo isso para Deus te levar dentro do propósito dele. Primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é o momento crítico que a igreja enfrentava. O momento crítico. Talvez você adentrou aqui nesta noite enfrentando, escute bem isso, o pior momento em toda a sua vida. Dá vontade de desistir de tudo, de jogar a toalha, pendurar a chuteira, dá vontade de recuar, dá vontade de parar de congregar, parar de ser crente. Eu não quero ser mais crente, eu não quero mais orar, porque quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, a coisa tá feia, a coisa tá preta, eu acho que eu já estou na unha não de Deus, mas é do capeta. Você está perdido e não sabe o que fazer. Há um propósito de Deus para todas as coisas. Há um propósito de Deus. Irmão, a Bíblia diz que o momento era crítico, que a igreja primitiva passava. Por quê? Perseguições acirradas contra a igreja do Senhor. Parece que Herodes resolvera matar aqueles 3 mais chegados do mestre, os colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. Mas mal sabia ele que ele mesmo estava mais perto da sua morte do que o apóstolo São Pedro. Você vai ver nesse mesmo capítulo os versículos 21 ao 23, que Herodes aqui morreu primeiro do que Pedro. Sabe por quê, irmão? Quem tem promessa de Deus não morre fora do tempo. Aleluia. Tanto nesse deserto, quando você acha que não tem uma saída, Deus fala com você através do Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aí você pensa, diz, já sei, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Há um propósito de Deus para todas as coisas. A Bíblia diz aqui, irmão, no versículo 2, que Herodes matou a espada Tiago, irmão de João. Olha aí, matou Tiago a espada, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, você vê que ele tomou força. Quando ele diz, eu matei a Tiago, e o povo está comigo, rapaz, a minha popularidade subiu, a minha popularidade cresceu. Matei um seguidor, número 1 dos 3 de Cristo, e a minha popularidade, o meu ibope subiu lá em cima. Eu vou continuar matando cristão, eu vou continuar. A Bíblia diz que, havendo ele então matado a Tiago, irmão de João, a espada, vendo que isto agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Eles vão prender. A Bíblia diz aqui que eram os dias da Páscoa, e na Páscoa não podia matar ninguém. Mas Herodes, de uma forma maliciosa, sutil, ele já tinha um plano. Ele diz, não vai dar outra. Na Páscoa a gente costuma apresentar um condenado à morte, e a gente vai tirar da prisão Pedro, e com certeza, como eu matei Tiago a espada, Pedro também será morto. Ele já tinha feito os seus planos, mas ele não sabia que a morte dele já estava encomendada, e que ele morreria muito antes de Pedro. Por quê? Porque quando alguém é possuidor de uma promessa de Deus, ele não morre. Quem tem promessa de Deus não morre. Por isso o salmista diz, eu não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor.
Você ainda vai dar muito testemunho daquilo que Deus vai fazer na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos. Você vai dar muito testemunho ainda daquilo que Deus vai fazer no seu familiar. Você vai dar muito testemunho. A Bíblia diz aqui, escute bem isso, que Tiago, a quem ele tinha matado, era irmão de João, filho de Zebedeu. Você lembra daquela mulher, a esposa de Zebedeu, quando chega para Jesus e faz um pedido? Esses dias ainda o irmão Walter falou sobre ela. Petulante o pedido dela: Senhor, eu quero que os meus 2 filhos no seu reino, na sua glória, um sente à tua direita e outro à minha esquerda. Tiago e João. Aí Jesus diz: ó, você pode beber, eles podem beber o cálice que eu hei de beber? Podemos. Qual era o cálice, pastor? Cálice da morte. A irmã falou aí. A tristeza, da amargura. Tiago vivenciou esta realidade. Foi morto ao fio da espada. Certamente bebeu o cálice. Mas Jesus completou o seu raciocínio dizendo: ó, mas assentar lá à minha direita, à minha esquerda, não depende de mim não. É daquele a quem o Pai escolheu para isso. Aleluia. Se eu entrar lá, tá bom demais. Só não vai ter cantinho lá no céu. Porque tem crente que aparenta ser muito humildezinho e às vezes chega: não, se eu chegar lá no céu, tiver um cantinho para mim no céu lá, tá bom. Um cantinho. Lá no céu não tem cantinho. Até porque o que gosta de cantinho é vassoura. As irmãs aproveitam os cantinhos das casas. Não, lá tem um lugar preparado. Jesus preparou antes da fundação do mundo. Ele preparou um lugar especial para você. E ele diz: e se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Você tem um lugar. Diga para o teu irmão: o teu lugar está preparado antes da fundação do mundo. Agora você tem que lutar, hein, para ir para lá. Você tem que lutar para ir para lá. Primeira coisa que eu vejo aqui é o momento crítico que a igreja estava enfrentando. Momento crítico. Mas, irmão, escute bem isso. Quanto mais escura for a noite, mais brilharão as estrelas. Essa luta não veio para te matar, não. Aleluia. Veio para te dar mais experiências com Deus. Esse problema, essa doença não veio para te matar, não. Tu não vai morrer agora, não, meu filho. Não, pastor, não vai morrer. Não, Deus me manda te dizer: tu não vai morrer agora, não. Esta luta veio para te colocar dentro do propósito de Deus. Você vai viver muito tempo, vai testificar das maravilhas e das grandes obras do teu Deus. Quanto mais escura for a noite, mais brilharão as estrelas. E olha, a noite pode ser escura e longa, mas uma hora vai chegar o momento que ela tem que dar espaço ao novo dia que vai nascer. Tem um novo dia nascendo para você. Está perto o dia da tua vitória. Por quê? Baseado na Bíblia, lá no Salmo 30, todo mundo sabe. O que diz? O choro pode durar quantas noites? Uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Tem alegria de Deus chegando para a tua família. Tem alegria de Deus chegando para você. Se é o momento de chorar, não tem problema, choro não. O momento aqui da igreja era crítico. Alguém pensa que o crente chora e Deus não vê a alegria no choro do cristão. Até no choro do cristão, irmão,
ele tem alegria do céu, porque ele sabe que tem uma morada eterna lhe esperando na glória. Então ele sabe que é como Paulo diz aqui: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Olha para cá, eu não sei qual é a crise que você está vivenciando na sua vida, mas olha aqui o momento crítico que a igreja passava. A segunda coisa que Deus me mostra dentro desse texto é a seguinte: a situação parecia irreversível, mas a igreja orava. Diga para o teu irmão: a situação parecia irreversível, mas a igreja orava. Oh, irmão, olha o que diz o verso de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O momento era crítico, a situação parecia irreversível, mas a igreja orava. Olha para cá, sabe por que tem muitos crentes que não vencem os seus problemas, as suas tribulações? Porque vem a luta e ele não está na oração, e aí vem a luta e derruba ele no chão. Tem crente que é assim, não precisa ser aquele vendaval, aquele furacão, um ventinho, já pum, derruba ele. Você não vê que tem crente que não para em pé, espiritualmente falando? Não para em pé, ele sempre está caído, e às vezes se prostra diante de problemas minutos, insignificantes, problemas pequenos. Mas o que é isso? É crente que não ora, crente que não tem comunhão com Deus através da oração, crente que não vive uma vida de ininterrupta oração com Deus. Qualquer probleminha ele se desespera, qualquer probleminha dá vontade de parar, qualquer probleminha ele amarela, qualquer probleminha ele diz: eu não vou mais para a igreja. Lá na Hope, Deus não está ouvindo a minha oração. Aí ele sai procurando igreja, ele pensa que é a oração do pastor. Não, meu filho, é a tua oração que vai fazer efeito na sua vida diária, dioturna com Deus. É a sua vida de oração. A situação era irreversível, mas a igreja orava. A Bíblia diz que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Algumas orações, uma vez por semana, 2 vezes. Fazia o quê? Contínua oração por ele a Deus. Uma coisa que me chamou a atenção, presbítero irmão Luiz, é que a Bíblia diz aqui que Pedro era guardado na prisão. Eu fui orar, eu digo: Senhor, por favor, me revele esse mistério, porque está escrito aqui que Pedro era guardado na prisão. Guardado na prisão? Eu fui buscar a interpretação à luz da Bíblia desse texto, e sabe o que o Espírito Santo me disse? Eu vou dizer para vocês. O Espírito Santo me disse que a vida de Pedro corria mais risco estando ele do lado de fora do que preso na prisão. Por quê? Porque era os dias da Páscoa, a cidade estava lotada, Jerusalém e a cidade circunvizinha, todas estavam lotadas. Então Pedro, sendo um dos seguidores de Cristo, se alguém visse Pedro por ali,
ele seria morto facilmente. Por isso está escrito: Pedro era guardado na prisão. Era guardado na prisão. Ou seja, a vida de Pedro corria mais risco lá fora do que dentro da prisão. Olha para cá que eu tenho uma palavra de Deus para você. Você está pensando que essa luta vai te matar. Você está pensando que essa enfermidade vai te derrubar. Você está pensando que essa crise financeira vai fazer você mudar de cidade. Nananina, não. Não. Isso é para você ter experiências com teu Deus. Para você, quando sair dessa prisão financeira, dessa crise financeira, desta enfermidade, você sair por todas as partes, para a sua vizinhança, para todo o seu bairro e cidade, e dizer: com grandes coisas me fez Deus. Deus trabalhou na minha vida, Deus fez milagre, Deus abriu porta aonde não tem porta. Pedro era guardado na prisão. Isso é muito forte, irmão, porque ninguém é guardado na prisão. Guardar alguém dentro da prisão. Mas aqui está essa expressão. Aí Deus me revelou que a vida de Pedro corria mais risco. Você está pensando que o meu irmão não tem luta, o meu irmão, que vida boa. Rapaz, fique quietinho aí. Está passando na prensa de Jeová, está passando no funil. Porque lá no interior tem gente que diz: pastor, eu estou no funil de Jeová. O que é funil? Quantos conhecem funil aqui? Em cima o funil tem uma boca larga, grande, mas na outra extremidade é estreito. Meu filho, se você está passando pelo funil de Jeová, se você espernear, você nunca vai passar do outro lado. Um bom conselho de Deus: fique quietinho. Bata no ombro do seu irmão aí e diga: está passando no funil de Jeová? Fique quietinho. Não fique esperneando não, porque jamais você vai conseguir passar. Tem que passar bem espremidinho. Está passando pelo funil? Fique quietinho, não murmure. Ao invés de murmurar, cante um hino de louvor a Deus, e você vai passar. E quando você passar, você vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar o hino da vitória. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Uma outra coisa, eu tenho que terminar, o tempo já se foi. Terceira coisa, a resposta à oração da igreja. Sabe o que Deus fez? Deus enviou o seu anjo para libertar a Pedro. O que Deus fez? Enviou um anjo. A Bíblia diz, irmão, que Pedro estava ali na prisão. E olha, difícil era Pedro sair dali, porque tinha 16 soldados. Quantos soldados? 16. 4 quaternos de 4 soldados, 4 quaternos, que dá 16 soldados, trazendo a segurança de Pedro. Por exemplo, a Bíblia diz que Pedro estava na prisão e tinha ao seu lado, além de estar preso, amarrado, com correntes, cadeias no tronco, tinha 2 soldados, um à sua direita, outro à sua esquerda. Os outros estavam na porta da prisão. Tinha soldados para todos os lados. Mas o que me chama a atenção aqui, irmão, que a Bíblia diz que quando o anjo chegou na prisão, Pedro estava dormindo. Pedro estava o quê? Dormindo. Acompanhe o meu raciocínio. Irmão, a Bíblia diz que esse aqui era o penúltimo dia. Pedro seria apresentado ao povo no dia seguinte. Certamente Pedro seria a próxima vítima
de Herodes morreria no dia seguinte. Eu pergunto para você, quem sabe que vai morrer no dia seguinte e consegue dormir no dia anterior? Hein, obreiros? Quem sabe que vai morrer no dia seguinte e consegue dormir na noite anterior? Olha para cá. Só aqueles que faz como o Salmo 37 e o verso 2, 3, 4 e 5 é aqueles que descansam no Senhor e espera nele. Pedro tinha certeza que Deus teria da parte dele livramento para ele. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo quando o anjo chegou. Gente, quem sabe, quem consegue dormir sabendo que vai morrer no dia seguinte? Sabe o que Deus me manda te dizer? Põe a sua cabeça no travesseiro e durma tranquilamente. Espere no seu Deus, porque esta turbulência vai passar, esta luta vai passar, esta crise financeira vai passar, esta enfermidade vai passar, e você vai cantar o hino da vitória. Espere, pois, no teu Deus, descansa nele, porque ele fará aquilo que tem que ser feito. Pedro estava dormindo. Certamente aqueles guardas que estavam ali dizem: não entendo nada. O camarada vai morrer e tá roncando. Pedro tá roncando. Esse camarada deve ser doido. Tá roncando, ele tinha que estar desesperado, escrevendo alguns bilhetinhos, alguns bilhetes para as famílias, para deixar para o seguidor. Ele tinha que estar aqui. Tá tranquilo, nem pediu caneta para a gente, não pediu nada. A história de Pedro estava, aleluia, por vir para ser contada através das escrituras. Deus me manda te dizer, ele tem livramento para você aqui nesta noite. A Bíblia diz no verso de número 7: e eis que sobreveio o anjo do Senhor. Tem gente que vai ler isso aqui e lê errado. E sobreveio um anjo do Senhor. Aqui não está escrito isso, um anjo. Porque se estivesse escrito um anjo, significaria um anjo qualquer, um enviado de Deus. Quando a Bíblia narra o anjo do Senhor, está falando do próprio Deus, está falando de Cristo. A Bíblia diz no Salmo 34, verso de número 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aqui fala do livramento do próprio Deus a Pedro. Está escrito: o anjo do Senhor lhe sobreveio. Aonde? Na prisão. Diga assim: na prisão. Deus vai te visitar nesta luta que você está enfrentando. Deus vai te visitar exatamente nessa crise. Às vezes você olha e diz: da onde vem a provisão nessa crise que eu estou? Eu estou no deserto. Da onde vem água para me beber? Da onde vem comida? Você lembra de Elias junto ao ribeiro de Querite? Para ele a solução veio através dos corvos, aleluia, que trazia para ele pão e carne ao meio-dia, e no crepúsculo da tarde, pão e carne à noite. Sabe por quê? Deus sustenta aqueles que são seus. Preste atenção. O anjo visitou a prisão, e a Bíblia diz que ele tocou em Pedro. Acordou Pedro, estava dormindo. Olha o que diz o verso 7. Tocou em Pedro na ilharga e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. O que Deus vai fazer na sua vida não vai demorar muito não, é depressa. A Bíblia diz lá em Salmos que o nosso Deus é um Deus de já. Diga para o teu irmão: o teu Deus é um Deus de já. Aleluia. Não vai demorar não. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ó, Pedro, aconteceu à noite, estava dormindo. A Bíblia diz que o anjo veio,
tocou em Pedro e disse: levanta-te depressa. E a primeira coisa que aconteceu com o brado do anjo, a Bíblia diz que e caíram-lhe das mãos as cadeias. Aquilo que está algemando você, está prendendo você, está impedindo você de caminhar para frente, aquilo que está impedindo você de avançar, vai cair por terra em nome de Jesus. Vai cair. A Bíblia diz que o que prendia Pedro, que era as correntes, as cadeias, e não era correntes como essa que a gente usa, não, era corrente. Pedro era impossível escapar daquela prisão, mas o anjo chegou, o livramento de Deus chegou naquele lugar. As cadeias caíram. A Bíblia diz: e disse-lhe o anjo: veste-te e põe as tuas sandálias. Você não vai sair dessa crise e não vai deixar nada para trás. Você está pensando que você vai perder? Porque tem gente que é assim: não, meu irmão. Às vezes vai aconselhar alguém e diz: não, olha, com Deus nem tudo está perdido. Essa expressão parece soar muito linda, muito boa, mas se nem tudo está perdido, já perdeu bastante coisa. Não, com Deus não. Aleluia. Você não vai deixar nada nessa cadeia, nessa prisão. Tudo que é teu você vai ter de volta, tá? Tudo que é teu. Ó, está escrito aqui: pega as tuas sandálias, veste as tuas sandálias. E ele o fez assim, e disse-lhe mais: lança as costas a tua capa. Nem a capa tu vai deixar nesse lugar, porque a capa é para você mostrar para as pessoas o livramento que Deus te deu. A capa é para lhe servir de testemunho de que Deus fez algo sobrenatural, e nem a capa foi deixado naquele lugar horrível. E aí o anjo diz: ó, e agora você me segue. Mas como seguir? Se tem 2 guardas ali do lado, se tem na porta da prisão mais 14 soldados ali, como é que vai sair dali? Irmão, eu fico pensando, o anjo falando com Pedro, determinando, acordou a Pedro, e os 2 lá do lado feito um bobão, não via nada. O que Deus vai fazer, os incrédulos não vai ver. Aleluia. Aqueles teus inimigos não vai ver, nem o capeta vai ver, mas o milagre vai acontecer. Aleluia. Algo vai acontecer sobrenatural. Irmão, eu fico pensando, eles estavam ali, nem podia dormir. Você lembra daquele livramento que aconteceu com Paulo no capítulo 16? Que o responsável pela prisão lá quis se matar, porque quando deixava um preso escapar, era penalizado pela morte. Então esses guardas não dormiam. E eu fico pensando, eles não viram nada? Não, porque o trabalhar de Deus é no invisível. Aleluia, é no sobrenatural. As pessoas vão: mas o que aconteceu, rapaz? Estava desempregado, agora está trabalhando. Estava sem carro, que carrão está na garagem dele ou dela. Não conseguia nem pagar aluguel, agora já comprou uma casa. O que é isso? É Deus trabalhando ao nosso favor. Estava moribundo, preste à morte, desenganado pela medicina. Olha aí, são e salvo, com saúde para dar e vender. O que é isso? É a mão de Deus sobre você. A Bíblia diz que o anjo disse: segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele cuidava que era uma visão. Até você, meu irmão, vai achar que é um sonho, mas Deus me manda profetizar para a sua vida. Não é um sonho, é a realidade de Deus para você. Ele pensava que era um sonho. E quando passou a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. E agora? Segundo os historiadores, essa porta de ferro, para ser aberta, tinha que usar 12 soldados para conseguir destrancar e abrir aquela grade, que era uma grade pesada.
de ferro. Mas já daquele tempo, o nosso Deus usava controle remoto. Quando eles chegaram perto da porta da prisão, o que está escrito aqui? A porta se lhes abriu milagrosamente. Sabe por quê? Porque Deus acionou o controle e a porta... Quando Deus acionar o controle remoto, você vai ver que essa prisão que te prende, essas cadeias, essas correntes, esta luta, esta dificuldade, as portas abrirão e você vai passar para a glória de Deus. A Bíblia diz que eles passaram e o anjo seguiu até mais uma rua. E de repente, quando Pedro se voltou em si, já se sentia livre da prisão, ele olha, o anjo se foi. E eu vou encerrar, fique em pé agora que eu vou citar o último tópico. Em resposta à oração, sabe o que aconteceu, irmão? Quem ora parece nem acreditar na resposta da oração. Mas a oração tem um poder extraordinário. Sabe por que você está inserido nesse contexto de dificuldades? Porque as irmãs têm oração aqui no sábado e você não vem, mulher. Você só vive reclamando. A coisa está difícil para mim, irmã Ruth. Pastor Adão, ore por mim, a coisa está difícil. Só que ao sábado tem oração aqui das 8h30 às 9h30 e você não vem orar, você não vem pagar o preço. Quem ora alcança o sobrenatural de Deus. Pedro foi liberto da prisão porque a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E muitas vezes quem orou parece não ter acreditado na resposta da oração. Por quê? E bate na porta. Tem um adolescente lá, vocês sabem que às vezes até está participando ali do momento de oração, mas ela está mais no celular, ela está um pouco distraída, ela só está olhando ali, quem sabe alguma criança. E a Bíblia fala que tinha um adolescente chamada Rod, e ela estava por ali. As irmãs em fervente oração, quando Pedro chegou e começou a bater a porta, olha, abre a porta, sou eu, Pedro. A menina correu lá, viu que alguém estava batendo na porta, pôs o ouvido lá e Pedro dizia: sou eu, abre a porta, sou eu, Pedro. A menina, emocionada, já cansada de ouvir as irmãs orando: Senhor, liberta Pedro, transforma. Agora Pedro lá na porta, ela não acreditou. Cheia de emoção, ela vai lá e conta para as Maria que estava orando: ô irmã, você tem que orar, mas você tem que acreditar no poder da oração. A Rod vai até lá e diz: olha, Pedro está lá na porta, ele está livre, foi liberto da prisão, ele está batendo lá na porta. Aí as Marias que oraram e que estavam em oração diziam: menina, você está fora de si, Pedro está lá, jamais. Gente, orando para Jesus libertar Pedro, orando para Deus tirar Pedro da prisão. Agora a bênção chega e elas não acreditam. O que Deus tem para você é muito grande, mas você precisa acreditar. Deus não vai te responder na sua mesquinhez. Deus te responderá na sua grandeza da sua glória. A menina emocionada: não, mãe, não, é Pedro. Menina, você está fora de si. É o seguinte, só se for um anjo. Aí a Bíblia diz que Pedro persistia em bater: abre, sou eu, Pedro. Até que enfim, a Bíblia diz, olha aí abaixo para você ver, foram e abriram a porta. Eu acredito, irmão, que quando abriram a porta, teve uma irmã que desmaiou. Aleluia.
Eu acredito que teve gente que desmaiou. Não mas é Pedro mesmo? Mas é Pedro mesmo? Era Pedro. Sabe por quê? Porque a oração do justo tem um poder extraordinário. Eu quero te convidar à frente. Talvez você está vivenciando na sua vida um momento de coisas impossíveis, coisas difíceis. Olha para cá: enfermidade, crise financeira, desavença na família, ninguém te entende, os seus familiares não te entendem, o seu esposo não te